Olá, boa noite. PIB sobe 0,8% no primeiro trimestre e Brasil pode recuperar ainda neste ano o posto de 8ª maior economia global. O impacto da tragédia no Rio Grande do Sul pode aparecer no PIB do segundo trimestre. O estado ainda tem mais de 616 mil desalojados. E você vai ver também. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decide tornar senador Sérgio Moro réu por calúnia contra ministro Gilmar Mendes. Relator decide retirar projeto de taxação de produtos importados até $50 do projeto que institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. Em São Paulo, a cidade que concentra o maior número de pessoas em situação de rua do país, a temperatura voltou a cair. Proteger-se do frio é questão de sobrevivência para essa população. Antes das 6 horas da manhã, Moacir, José Osmando e Viriliano já estão na fila do café. Na cozinha da Basílica de Santana, zona norte de São Paulo, 65 voluntários da Pastoral do Café da Manhã trabalham todos os dias a partir das 6 horas da manhã para servir até 200 pessoas. Então nós chegamos, preparamos o café, preparamos os pães e 8 horas da manhã nós abrimos o portão para servir os moradores em situação de rua. Pessoas que têm problema de locomoção entram na frente e são acomodadas aqui nesse espaço. Elas também são as primeiras a tomar o café. Para muitos, o café da manhã já virou rotina. O senhor toma café sempre aqui? Eu tenho tomado, já tem quase um ano. Me ajuda muito esse café. E depois daqui eu vou procurar trabalho, né? Fazer currículo para ver se eu consigo. Na fila, o assunto é o frio intenso. Na última sexta-feira, quando os termômetros marcaram 10,4 graus, o dia mais frio do ano, 2 pessoas em situação de rua morreram por suspeita de frio. Com a proximidade do inverno, Moacir confessa que tem medo. Quem está na rua não fica legal. Tem que procurar um abrigo mesmo para se aquecer, porque o frio vai piorar mais ainda. Para se proteger do frio que atinge a capital paulista hoje, Viriliano fez um local público de abrigo. Tem momentos críticos de frio, né? Então a gente percebe que uns tem como se abrigar, outros não. E você? Eu, no momento, estou dentro da rodoviária do Tietê. Eu tenho ficado lá esse tempo todo e não tem passado muito frio, não. A Prefeitura de São Paulo iniciou na semana passada a Operação Baixas Temperaturas, que funciona até o final de outubro, todos os dias que a temperatura mínima for menor que 13 graus. São 1.200 vagas em tendas de acolhimento em todas as regiões da cidade. Nos núcleos, né, nas tendas, já estão começando a dar os pernoites já. Onde não tem pernoite, onde não tinha, já está tendo já, na baixas temperaturas. Caso você veja alguém em situação de rua que precise de acolhimento na cidade de São Paulo, as equipes de assistência social podem ser acionadas pelo telefone 156. O governo do estado de São Paulo prorrogou a vacinação contra a gripe. O imunizante está disponível para toda a população acima dos 6 meses de idade em todas as UBSs do estado no mês de junho. Apenas 53% da população foi imunizada. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir contra a gripe e outras possíveis complicações. Minas Gerais registra uma escalada nos casos confirmados da febre oropouche. Só em uma região do estado, o número de infectados aumentou mais de 1.600%. Repórter Pedro Oliveira tem informações sobre a situação ao vivo de Belo Horizonte. Nossa, que número impressionante, Pedro, 1.600%. A gente achou que tivesse livre da dengue, ou quer dizer, que ela tivesse reduzido um pouco o alcance, o número de casos e mortes, e agora tem a febre oropouche em Minas Gerais. Pois é, Amanda, boa noite para você, boa noite, Augusto. A região do Vale do Aço, interior aqui de Minas Gerais, é a região que mais preocupa a Secretaria de Saúde, de Estado de Saúde aqui no estado. Isso porque em menos de 10 dias houve um aumento de mais de 1.650 casos na febre oropouche. Olha só.
Os casos confirmados subiram de 4 para 72 em todo o estado. Aqui em Belo Horizonte, 3 casos foram identificados, mas ficou comprovado que são importados de pessoas que vieram de Santa Catarina. Essas amostras foram coletadas entre os meses de março e abril e analisadas em maio. A febre oropouche é uma doença causada por vírus transmitido por mosquitos e os sintomas são bem parecidos com os da dengue e também da chikungunya, como dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náuseas e diarreia. De acordo com o Ministério da Saúde, não existe tratamento específico para essa doença. A recomendação é que os pacientes permaneçam em repouso e procurem um médico. Ainda também não há mortes causadas pela doença no território nacional. Amanda, Augusto. Obrigado, Pedro. Pacientes da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo reclamam das dificuldades no agendamento e também no atendimento médico na unidade. O problema teria começado depois de uma leva de demissões. O Guilherme trouxe o pai até a Santa Casa para uma consulta que já estava marcada há um mês. Ele sofreu um AVC, precisa passar pelo médico e fazer exames de rotina. Ao chegar no hospital, teve uma surpresa desagradável. Me fizeram vir até aqui. Quando chegou até aqui, que eu moro longe, eles me informaram que o médico não ia poder realizar a consulta. Não foi realizado nenhum aviso prévio. Não é a primeira vez que a gente tem problema. Das outras vezes também já ocorreram. Da gente vir até aqui, marcar a consulta e chegar, não tem um médico. O André é motoboy e sofreu um acidente de moto há 3 anos. Desde então, já realizou 3 cirurgias e aguarda pela 4ª. E hoje você veio aqui em busca do quê? Tentar saber quando é possível ser marcada a minha cirurgia. E a moça da recepção me falou assim, olha, infelizmente, André, nos 3, 4 meses não temos vaga. E mesmo quem foi atendido dentro da normalidade, escuta reclamações de outras pessoas. Isso está demorando, não consegue marcar pela internet, pelo aplicativo, né? E também, às vezes, vem marcar uma consulta, vai embora sem ser atendida. Desde o início de maio, os problemas, principalmente no atendimento ambulatorial, teriam aumentado. Os pacientes relatam filas para agendamento, demora e superlotação. A origem dos problemas seria a demissão de pelo menos 20 médicos de diversas especialidades, além de funcionários de outras áreas. As demissões teriam ocorrido após o hospital adotar a nova tabela SUS paulista, que reajustou os valores pagos por procedimentos cirúrgicos. A Santa Casa estaria priorizando os cirurgiões e demitindo funcionários do serviço ambulatorial. A tabela SUS paulista paga um complemento para procedimentos hospitalares em unidades privadas, com ou sem fins lucrativos, que prestam serviços pelo SUS, que é o caso da Santa Casa, hospital filantrópico de referência, que realiza por ano quase 30 mil cirurgias, mais de 600 mil atendimentos ambulatoriais, além de urgência, emergência e exames. O que a gente tem tido notícia por parte dos funcionários é que a tendência é que sejam reduzidos os atendimentos ambulatoriais de cerca de 32 mil por mês, que eles tinham antigamente, para menos da metade. 15 mil por mês. Então, a gente observa que isso está causando uma grande desassistência, um prejuízo para a saúde não só do município, como do estado. A Santa Casa de São Paulo tem uma dívida estimada em cerca de 400 milhões de reais. O hospital explicou o motivo das reclamações. Durante o período de abril a maio, ocorreram demissões na Santa Casa, mas também ocorreram contratações. Se a gente colocar nos últimos 2 meses, a gente mais admitiu do que demitiu colaboradores. Uma demanda alta de procura de pacientes altamente complexos, né, e que continuam sendo atendidos. A gente acredita que essa demora no atendimento se deve a um aumento de demanda. A gente tem um volume maior de pacientes sendo atendidos neste ambulatório, assim como no pronto-socorro. Um homem de 27 anos morreu após passar por um procedimento estético em uma clínica na zona sul de São Paulo. A dona do estabelecimento está foragida. Henrique da Silva Chagas veio do interior de São Paulo para realizar o procedimento conhecido como peeling de fenol, que prometia ser um tratamento eficaz contra rugas e a flacidez.
Poucos minutos após a técnica ser aplicada, Henrique passou mal e morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. A vítima morreu nesta clínica localizada aqui na zona sul da capital paulista. Em nota, a subprefeitura de Santo Amaro informou que o local tinha licença de funcionamento. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime como homicídio. O procedimento foi realizado pela esteticista e influenciadora Natália Becker, de 29 anos, dona da clínica e que tinha mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Após a morte de Henrique, Natália deletou suas contas na internet. Agora, a polícia aguarda o resultado dos exames necroscópico e toxicológico de Henrique. Inúmeros procedimentos desse mesmo tipo eram realizados na clínica. A gente está levantando a numeração, está levantando esse tipo de paciente que passaram por lá e foram submetidos a esse procedimento do peeling de fenol, até para eles virem e darem seu depoimento, para a gente saber os detalhes de como que acontecia, principalmente nos exames pré-procedimentos, né? Se realmente era um costume não fazer anamnese, não pedir exames mais de laboratoriais e clínicos para ver se o paciente estava apto a ser submetido a esse tipo de processo, né? Em nota, a Sociedade Brasileira de Dermatologia alegou que somente médicos especializados podem realizar o procedimento. E esse procedimento, obviamente, não poderia ter sido feito numa clínica de estética, mesmo porque existe é tido como ato médico, ou seja, ele só pode ser realizado em centro cirúrgico por médico dermatologista ou numa clínica de médico dermatologista devidamente equipada. Em Belo Horizonte, um médico e a esposa dele vão responder por homicídio pela morte de uma paciente depois de um procedimento estético. Eles não têm especialização e a clínica funcionava de forma clandestina. Laudelina Gomes Machado, de 61 anos, passou por 4 sessões de um procedimento para levantar os glúteos. A última foi no dia 7 de março, quando ela passou mal após a aplicação de uma substância chamada PMMA, usada em correções estéticas. O SAMU foi chamado, mas ela não resistiu e morreu no local. Ela tinha esse sonho, sempre teve esse sonho. Ela queria melhorar o bumbum, que achava o bumbum caído. E assim, minha mãe era plena de saúde. O procedimento foi realizado pelo médico Adelmo de Araújo Monteiro. Nas redes sociais, ele se apresenta como especialista em medicina estética com mais de 40 anos de experiência. Mas no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, não há registro desta especialização. Segundo a Polícia Civil, quem aplicou a substância na paciente foi a esposa do médico, que não tem formação em medicina. Os investigadores concluíram que os dois tinham plena consciência do risco de suas ações e que a responsabilização ultrapassa a possibilidade de erro médico. Adelmo Monteiro e a dentista Rosilene Ceciliano vão responder por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas se assume o risco. Eles assumiram esse risco ao aplicar num local, um ambiente inadequado, serem pessoas inabilitadas para isso. A conjuntura de tudo isso levou a este entendimento. Outras pacientes do mesmo médico também relataram problemas após a realização de procedimentos. Em nota, a defesa de Adelmo Monteiro disse que as intercorrências foram causadas por aplicações feitas por outros profissionais. O médico também negou ter responsabilidade na morte de Laudelina Machado. A minha mãe não tem como a gente trazer de volta, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas eles continuam atuando e eles continuam colocando a vida de outras mulheres em risco. No mês passado, outras 2 mulheres morreram na região metropolitana de Belo Horizonte após a realização de procedimentos estéticos. Tainara Braz Alves, de 28 anos, fez mamoplastia e abdominoplastia. O cirurgião responde a pelo menos 8 processos na justiça por supostos erros médicos. Já Laura Fernandes Costa, de 31 anos, teve infecção generalizada causada por uma perfuração no estômago ao colocar um balão gástrico para perder peso antes do casamento, que estava marcado para setembro. Se o profissional tiver uma pouca experiência, não foi especializado naquilo, bem habilitado, ele com a pinça existe o risco de perfurar o estômago. E isso faz com que a infecção, que é uma infecção generalizada, ela piore e fique mais difícil controlar. O empresário mineiro e o piloto morreram na queda de um avião de pequeno porte em uma região de mata, no norte de Santa Catarina.
Os bombeiros foram acionados durante a madrugada após moradores relatarem um incêndio em uma área de mata fechada, próximo à região de Joinville. Os militares conseguiram chegar até os destroços, mas por causa das chamas, os corpos já estavam carbonizados. As vítimas já foram identificadas. O piloto era Geraldo Cláudio de Assis Lima e o passageiro era Antônio Augusto Castro, empresário do ramo da construção civil. O avião saiu ontem de um aeroporto de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis. O último contato foi à noite, com a pista de Joinville. O piloto tentou pousar no local antes de desaparecer. O empresário mineiro que morreu na queda havia comprado o avião havia 15 dias, com sócios de uma empreiteira de Belo Horizonte. Era a primeira vez que ele viajava na aeronave, que, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, estava com a situação regular. Técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já foram para a região para iniciar as perícias e apurar as possíveis causas da queda. O PIB cresceu 0,8% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2023, segundo o IBGE divulgou. O setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse aumento. Roberta é dona desse salão há quase 18 anos e no começo do ano precisou abrir novas vagas para dar conta da demanda crescente de clientes. A gente teve que contratar mais pessoas, a gente teve que atender algumas pessoas até de domingo e segundas-feiras, que são os dias que o salão está fechado. Eu já trançava, mas eu precisava aprimorar os meus métodos e eu fiz um curso com ela e ela falou no curso, que ela estava procurando pessoas para trabalhar com ela e a partir disso que eu comecei a trabalhar aqui. O Salão de Beleza da Roberta faz parte do setor de serviços, que teve o melhor desempenho nos 3 primeiros meses desse ano e ajudou a alavancar o crescimento do PIB, que fechou o período com alta de 0,8% se comparado aos 3 últimos meses de 2023. Muito efeito do pagamento dos precatórios no final do ano passado, esse dinheiro que foi dado à população no final do ano de 2023 e particularmente para a população aposentada, acabou ajudando no comércio, especialmente serviços também em janeiro e fevereiro. Depois de serviços, a agropecuária foi o segundo maior destaque, com alta de mais de 11%. Já a indústria ficou estável. No Twitter, o presidente Lula comemorou o resultado e lembrou que, segundo a previsão do FMI, o Brasil deve subir mais uma posição e se tornar a 8ª economia do mundo. Isso está em linha com o que a gente apresentou também no segundo relatório bimestral, há alguns dias, em que a gente tem mostrado o resultado primário projetado para o ano acima do esperado por todo mundo, pelo mercado, de fato um pouco abaixo do que a Fazenda projetava no começo do ano, mas o esforço tem sido todo no sentido de atingir o equilíbrio fiscal ainda em 2024. Para os próximos trimestres, a expectativa dos economistas é de que as taxas recuem. O primeiro TRI foi 2,5%, a gente está falando de um resto do ano que deve desacelerar em termos de crescimento por conta desses dois efeitos, taxa de juros e Rio Grande do Sul. Mas ainda assim a gente consegue crescer um pouquinho acima de 2%, fechando aí em 2,2% em 2024. E a gente recebe aqui no estúdio o nosso comentarista Kennedy Alencar. Boa noite para você, Kennedy, seja muito bem-vindo. Gostaria que você falasse dos bastidores dessa reação do presidente Lula, em relação ao crescimento do PIB nesse primeiro trimestre do ano. Boa noite para você, Augusto, Amanda, bom estar aqui com você. Boa noite para quem está nos assistindo. Augusto, Lula recebeu com alívio. Tem uma avaliação no Palácio do Planalto de que eles estavam perdendo o debate sobre a narrativa econômica, o debate econômico, O governo acredita que está no rumo certo. E aí fala, a inflação está caindo, a renda das famílias subiu, o desemprego caiu, a taxa de juros vem caindo, mas isso não se reflete no debate público, porque as pesquisas mostraram uma queda de popularidade do presidente. Então tem muita gente dentro do governo, sobretudo no PT, achando que está faltando comunicar melhor o que o governo está fazendo e tem gente pedindo também uma reestruturação no governo para ser mais efetivo. A gente vive um ambiente dividido. O Brasil vive uma divisão política. Esse debate ele é sempre muito complicado.
Por isso, Lula recebeu com alívio isso hoje, porque ele acha que isso ajuda na narrativa para poder mostrar para a população que o governo está, do ponto de vista econômico, caminhando no rumo certo. Havia uma previsão de crescer 2%. Agora a gente já vê economistas conservadores falando que pode dar 2,2%. 2024 é um ano mais difícil do que foi o ano de 2023. É por isso que o Lula briga por uma taxa de juros reduzida num ritmo mais acelerado. Ele pretende ter cuidado com a questão do pacote para o Rio Grande do Sul. Ele sabe que a economia gaúcha, que representa 7% do PIB brasileiro, é importante. Portanto, ele orientou o Pimenta e o Haddad, e o BNDES vai colocar 15 bilhões de reais para financiar a recuperação de empresas no Rio Grande do Sul. Ele entende que ele precisa manter esse nível de atividade e se preparar para 2025 e 2026 e ganhar o debate contra o que ele chama de um terrorismo fiscal, porque ele diz que está honrando as contas públicas e tendo controle fiscal. O Haddad está nessa linha, né? Mas é um debate que a gente vai ver ser fortalecido e pegar fogo daqui para 2026, que ele é muito dividido, Augusto. Perfeito, Kennedy. Obrigada. Daqui a pouco o Kennedy volta com mais informações de política. E olha, o governo federal criou medidas para compensar o desequilíbrio provocado pela manutenção da política de desoneração da folha de empresas em municípios até 2027. Para reorganizar as finanças federais, o governo editou uma medida provisória para reduzir distorções do sistema tributário que afetam estados e municípios. A MP limitou o uso do crédito do PIS e da COFINS e restringiu o ressarcimento em dinheiro, por meio do uso de crédito presumido, para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. O objetivo é arrecadar 26,3 bilhões ainda este ano para compensar a renúncia fiscal da desoneração, segundo o Ministério da Fazenda. Essas duas medidas relacionadas a PIS/COFINS, que em tese formam um todo consistente, são suficientes aqui na exata medida para fazer a compensação dos benefícios que nós estamos discutindo, seja no Congresso, seja no Supremo. O regime de desoneração deveria ter acabado em 2023, mas o Congresso Nacional prorrogou a medida por mais 4 anos. E a Câmara dos Deputados já reuniu assinaturas suficientes para instalar a CPI dos planos de saúde. Mais de 8 milhões de brasileiros devem sentir o impacto do reajuste de até 6,91% no preço dos planos individuais e familiares. Segundo a Agência Nacional de Saúde, o percentual é válido para o período entre maio de 2024 e abril de 2025. A decisão não envolve planos coletivos. Segundo a ANS, a operadora pode aplicar o reajuste de até 6,91% no mês de aniversário do contrato. No Congresso Nacional, o cancelamento unilateral de contratos coletivos de planos de saúde foi tema de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O debate procura soluções para o problema, especialmente no caso de pessoas vulneráveis, com doenças raras e crianças autistas. E a Câmara já conseguiu o apoio de quase 300 deputados para a CPI dos planos de saúde, número bem acima das 171 assinaturas necessárias para instalar uma comissão parlamentar de inquérito. O líder do Solidariedade, deputado Áureo Ribeiro, deve protocolar nesta quarta o pedido de criação da CPI. A comissão vai investigar o cancelamento unilateral de planos, principalmente de pessoas com transtorno do espectro autista, doenças raras e paralisia cerebral, os aumentos abusivos de mensalidades e o descredenciamento em massa de clínicas e hospitais. E vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Basta o sol sumir que o frio toma conta já aqui em São Paulo, né? Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o destaque agora é essa frente fria. Olha, no sul do país, o sol ele até aparece no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas escapa uma chuva amanhã no sul gaúcho. E como estava previsto, essa frente fria avançou para o sudeste, baixou
as temperaturas e também trouxe chuva. Essas imagens são do litoral de São Paulo. Em menos de 24 horas choveu mais de 100 milímetros e ruas ficaram alagadas e famílias ilhadas. Amanhã não muda muita coisa, ainda tem previsão de chuva no litoral paulista e aqui na capital as temperaturas não sobem tanto. A máxima não passa dos 22 graus amanhã, 23 na quinta-feira e 24 graus na sexta-feira. No Rio de Janeiro também choveu bastante hoje, ruas também ficaram alagadas e amanhã não muda muita coisa. Máximas de 25 graus amanhã por lá. Em Belo Horizonte, 27 graus, sem previsão de chuva. E em Vitória, no Espírito Santo, 28 graus. No Nordeste, o sol continua no interior, mas tem previsão de chuva em todo o litoral. Essa chuva é mais volumosa na Bahia. Na região norte não muda nada, ainda a previsão de chuva forte e volumosa em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Já no centro-oeste, tempo seco, abafado e sem previsão de chuva, com máximas, olha, de 36 graus amanhã em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Calorão. Obrigada, Igor. Até amanhã. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal determinou o arquivamento de um inquérito que investigava o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. O inquérito foi aberto pela Operação Lava Jato a partir de uma delação do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia. O inquérito tratava de doações eleitorais para a campanha da presidente Dilma Rousseff à reeleição em 2014. Após mais de 8 anos de investigação, a Justiça entendeu que as acusações não foram comprovadas e que a tramitação do inquérito por tempo indeterminado violava os princípios da duração razoável do processo e feriam a dignidade humana. O prefeito de Araraquara disse que uma injustiça foi reparada. Edinho Silva foi coordenador da campanha presidencial de Lula em 2022 e é cotado para presidir o PT a partir de 2025. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra o senador Sérgio Moro pelo crime de calúnia ao ministro Gilmar Mendes. Quem traz as informações direto de Brasília é a repórter Franci Rodrigues. Boa noite para você, Franci. Nos lembre desse caso, por favor. Boa noite, Augusto, Amanda, todos que nos assistem. Sim, o senador Sérgio Moro vai responder pelo crime de calúnia por ter gravado um vídeo durante uma festa junina dizendo que iria comprar um habeas corpus do ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro viu esse vídeo que viralizou na internet e decidiu, então, representar contra o senador na Procuradoria-Geral da República. O caso, então, chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal e a relatora é a ministra Carmen Lúcia, que disse o seguinte: o contexto não autoriza a ofensa à honra do magistrado e não pode ser utilizado como uma justificativa para o crime de calúnia. O senador foi às redes sociais, se manifestou, se defendeu e disse que a denúncia não envolve a análise do mérito e que, por isso, ele vai recorrer. Augusto, Amanda. Obrigada, Franci. Vamos voltar a conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, o Moro recentemente se livrou ali de uma acusação que poderia levar à cassação do mandato dele no Tribunal Superior Eleitoral, mas, em compensação, agora colhe essa primeira derrota, virou réu na primeira turma do STF. Como é que você avalia isso? E também um comentário rápido sobre uma conversa que foi flagrada do Sérgio Moro com a sua mulher, a Rosângela Moro, que é deputada federal. Amanda, boa noite novamente, Augusto, a quem está nos assistindo. Amanda, vê como o mundo dá volta. Pouco antes dessa notícia do Sérgio Moro, você leu uma notícia de que o Edinho Silva, do PT, teve um inquérito arquivado por acusações da Lava Jato. O Moro foi a grande estrela da Lava Jato. E agora o Moro vira alvo lá no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, a conversa da Rosângela Moro com o Sérgio Moro, fotografada pelo Lula Marques. Ela mostra preocupação com a decisão de hoje, que foi aceitar a denúncia, abrir o processo. A aceitação da denúncia significa o seguinte: o Supremo aceita a acusação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, que imputa ao Moro o crime de calúnia. Daí haverá um processo para ver se será condenado ou não. Quais são os sinais que a gente tem aí de rigor do Supremo? Primeiro, foram 5 votos da primeira turma, votação unânime. Ninguém ali ficou ao lado do Moro. Segundo, tem um recado para a imunidade parlamentar. Ele é senador. O Supremo está dizendo, esse tipo de afirmação não está protegida pela imunidade parlamentar.
Eu falei com o ministro do Supremo, Amanda, a preocupação da Rosângela Moro está um pouco exagerada. O Moro não deve perder o mandato por causa disso. A lei prevê que uma retratação cabal, bem feita, possa anular os efeitos da calúnia. Porque o Moro, até agora, ele adotou uma linha de defesa que é a seguinte: eu estava brincando, foi uma brincadeira. O Gilmar Mendes não aceita isso. O Gilmar Mendes quer que, ao longo do processo, diga: eu errei, eu não podia ter dito que o ministro do Supremo vende um habeas corpus. Foi o que ele fez. Num contexto de festa junina, sim, mas é uma acusação grave e eles têm uma rivalidade forte. Então, provavelmente, isso deve terminar numa multa, numa reparação e numa retratação cabal do Moro. Senão, ele pode ter uma condenação penal pequena. Amanda Augusto. Obrigado, Kennedy. O Senado adiou a votação do projeto sobre a taxação das compras online, também conhecida como taxação das blusinhas, as compras internacionais, até $50. O repórter Marcos Amoroso acompanhou as negociações sobre esse tema hoje no Congresso e tem as informações. Boa noite, Amoroso. A primeira surpresa veio à tarde, quando o relator deu uma entrevista, Rodrigo Cunha, deu uma entrevista coletiva no Senado e disse que tinha suprimido, retirado a taxação, a chamada taxação das blusinhas do texto dele, do texto principal, que é sobre crédito para a frota de veículos automotivos, Exatamente, Amanda. Pegou todo mundo de surpresa aqui. Essa coletiva foi por volta de 2 horas da tarde e foi justamente por causa desse anúncio que o líder do Senado, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, pediu o adiamento dessa votação que estava prevista para hoje. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, então entendeu que era realmente melhor dar esse prazo maior para os senadores analisarem a proposta depois dessa alteração do Rodrigo Cunha, que tirou do projeto de lei do Mover a parte que trata da taxação das importações. É bom a gente explicar aqui que esse projeto trata, o Mover, de um programa de incentivo à indústria automobilística brasileira, automotiva brasileira, no caso. E essa taxação das blusinhas, ela veio de uma maneira que a gente chama aqui de jabuti, que é aqueles temas totalmente alheios ao projeto principal, mas que entram, vão tramitando e seguem para aprovação. Se o Senado, inclusive, confirmar essa proposta que retira a taxação das blusinhas, o texto tem que voltar para a Câmara que veio de lá, E aí os deputados analisam novamente para ver se mantém ou não essa taxação. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele defende essa taxação. Ele falou com a imprensa logo quando chegou aqui na Câmara no começo da noite e disse que a medida é importante para defender a indústria nacional e manter os empregos atuais aqui no Brasil. Lira disse que os parlamentares precisam manter os acordos que são feitos e que, se a mudança for feita aqui no Senado de retirar a taxação das blusinhas, há o risco da Câmara não votar nem mesmo o projeto Mover, que é original, o que realmente deveria ser votado nesse primeiro caso. Então a gente preparou uma reportagem sobre toda essa discussão, toda essa negociação que durou, como você disse, a tarde inteira, e a gente acompanha agora na reportagem. O senador Rodrigo Cunha convocou uma coletiva para anunciar a decisão. Disse que o acordo que acrescentou a taxação de compras online ao projeto do programa Mover não contou com a participação do Senado. Segundo Cunha, aproveitar o texto para incluir a taxação das compras acima de $50 foi uma manobra legislativa. Não será taxar as blusinhas que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro, mas o que nós vamos fazer de maneira responsável é tratar esse assunto de maneira pertinente e não permitir um jabuti, uma matéria estranha, uma artimanha legislativa ser colocado em um projeto tão importante como esse. Cunha também retirou outros trechos do texto, como o que tratava da autonomia do governo na política nacional de petróleo e gás, e incluiu a correção das adesões que foram feitas antes de a medida provisória que criou o Mover perder a validade na semana passada. O Mover foi um programa criado pelo governo federal para incentivar a uma frota automotiva menos poluente. A mudança no texto para incluir a chamada taxação das blusinhas foi uma negociação entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Executivo. A expectativa é de uma arrecadação extra de quase R$3 bilhões no ano que vem. O governo já se mostrou favorável à taxação em 20%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, cobrou a Shein depois que a empresa chinesa divulgou nota reclamando da possível retomada da tributação federal. Haddad fez a cobrança porque a empresa teria participado das negociações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a taxação é uma forma de proteger a indústria brasileira de uma concorrência desigual. Eu acho que uma taxação em relação aos mesmos produtos que venham do exterior, para que estabeleça essa justiça e esse equilíbrio com a indústria nacional,
é algo bastante razoável e, obviamente, prevalecerá o entendimento da maioria. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que anulou as sentenças da 13ª Vara Federal de Curitiba contra o empreiteiro Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato. O procurador-geral Paulo Gonet entendeu que a defesa de Marcelo Odebrecht não conseguiu demonstrar ilegalidade na colaboração premiada. Segundo a PGR, não compete ao STF analisar eventuais desvios na atuação dos procuradores e juízes. No final de maio, o ministro Dias Toffoli anulou as decisões da Lava Jato contra o empreiteiro. No Rio Grande do Sul, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, fez uma operação para investigar o desvio de doações para as vítimas das enchentes no município de Palmares do Sul. E segundo os promotores, os donativos estariam sendo usados pelos suspeitos para fazer campanha eleitoral. O repórter Igor Damasceno traz as informações. Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na cidade de Palmares do Sul. Esses mandados foram cumpridos em endereços ligados aos envolvidos. De acordo com as investigações, um vereador da cidade, a mulher dele e também um secretário municipal aproveitaram da influência que tem para desviar donativos que vêm de todas as partes do país e entregá-los somente para pessoas que votassem neles. Este é um ano eleitoral. O secretário municipal, ainda de acordo com as investigações, é pré-candidato à Câmara dos Vereadores da cidade e estaria entregando esses donativos somente para os futuros eleitores. As investigações apontam que o esquema envolve crimes como peculato, associação criminosa e apropriação indevida. Os agentes do Ministério Público recolheram mídias digitais e também documentos para averiguar a situação. Até o momento, a Prefeitura de Palmares do Sul ainda não se manifestou sobre esse assunto. E olha, pessoal, os números das enchentes aqui no Rio Grande do Sul foram atualizados. 172 pessoas, infelizmente, morreram e outras 42 pessoas seguem desaparecidas. Os esforços estão concentrados para localizar essas pessoas. Outro dado é que 35 mil pessoas seguem em abrigos espalhados pela região metropolitana de Porto Alegre e mais de 672 mil pessoas estão desabrigadas. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Wilton Rocha fomos até a cidade de Roca Salles, no Vale do Taquari. É uma pequena cidade de apenas 11 mil habitantes e por lá a força da água destruiu vários imóveis. Veja os detalhes na reportagem. O aviso na placa revela o sentimento de dor e revolta dos moradores. Uma cidade inteira arrasada pela inundação. Uma população com medo das mudanças climáticas. Eu já não consigo dormir de noite, porque essa enchente veio daqui, né? Ela levou tudo, as coisas embora, a gente não tem mais chance de morar aqui. Estamos em Roca Salles, na região do Vale do Taquari. A pequena cidade, de pouco mais de 11 mil habitantes, foi uma das mais afetadas pelas enchentes. Casas inteiras foram arrastadas pela força da água. Até o momento não tem casa para alugar, não tem lugar onde a gente se colocar, né? Então nós viemos organizado um pouco, limpamos um pouco o que deu para limpar e já entramos para dentro de casa de volta e estamos aguardando aí ver se o que pode ser feito e amanhã depois aí. Roca Salles estava isolada até semana passada. Para chegar à cidade, percorremos um longo caminho. Subimos a Serra Gaúcha. Na estrada, nos deparamos com pontos de bloqueio por causa dos danos da rodovia. Pegamos uma rota alternativa. A neblina e a estrada de chão deixaram a viagem perigosa. E uma surpresa: um trecho da pista estava em manutenção e provocou quilômetros de engarrafamento. Na entrada da cidade, um rastro de destruição. Mais de 500 casas foram danificadas ou destruídas. O seu Pedro e a dona Lourdes economizaram dinheiro por 14 anos para construir essa casa aqui em Roca Salles. Eles moravam de aluguel e planejavam vir para cá no dia 8 de maio. Mas no dia 1º, uma semana antes da mudança, o nível do rio Taquari atingiu mais de 22 metros e invadiu as ruas da cidade. A força da água destruiu a casa deles. Eu acho que
voltar aqui não tem mais como. Esperando as casinhas do governo que vão dar, mas quando também não sei, né? O telhado da casa cedeu. Na rua, a estrutura de outras casas não resistiu e os imóveis vieram abaixo. Os postes também caíram. Nem a igreja ficou de pé. Segundo a prefeitura, mais de 2.000 moradores foram afetados. O rio Taquari é esse bem aqui atrás. No pior dia da inundação, ele atingiu a marca histórica de 27 metros, transbordou e destruiu as casas próximas. Só que neste bairro de Roca Salles, pelo menos 50 casas ficaram assim, completamente destruídas pela força da água. A minha filha perguntou, e pai, agora o que nós vamos fazer? Tu não sabe o que vai falar, né? Roca Salles é uma das cidades que devem ser reconstruídas, mas em outro lugar. Bate o desespero, mas nós vamos fazer o quê? Temos que tocar o barco aí para frente e erguer a cabeça e reconstruir de novo, né? E o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, passou por uma avaliação pela concessionária que administra o principal aeroporto gaúcho. Os prejuízos ainda estão sendo calculados, mas os danos estão em esteiras, elevadores, escadas rolantes, lojas e até na própria pista de decolagem dos aviões. Cerca de 50 mil pessoas passavam todos os dias pelo aeroporto Salgado Filho. Todo o pavimento térreo foi tomado, então impactou toda a parte elétrica de elevadores, esteiras, escada rolante, equipamentos de raio-x, todos os equipamentos. Então o impacto foi bastante grande. Temos toda a equipe agora da manutenção, fazendo o trabalho de acompanhamento de limpeza das pistas, os lojistas que já começaram a fazer limpeza, estapar de estacionamento. Então todo mundo trabalhando para acelerar essa limpeza e a retomada do aeroporto. De acordo com a Fraport, empresa que administra o Salgado Filho, os danos ainda não foram contabilizados. Nos próximos 45 dias, estudos deverão ser feitos para avaliar a segurança da pista. Lembrando que nós estamos falando de um pavimento que é de uma pista e não é simplesmente um asfalto como se faz numa rodovia. Um recap simples numa pista, para você ter uma ideia, é em torno de 40 a 42 centímetros para aguentar o peso de uma aeronave. Então nós vamos ter esse prazo de 45 dias para poder ter esse laudo finalizado. A Fraport ressalta que deve buscar ajustes no contrato de concessão junto ao governo federal. A água que encobria boa parte do aeroporto foi drenada com a ajuda do setor arrozeiro. Eles trouxeram bombas próprias, utilizadas na agricultura, para auxiliar na recuperação do espaço. A estimativa mais próxima de reabertura do aeroporto de Porto Alegre é no Natal deste ano. Atualmente, os principais voos estão saindo da base aérea de Canoas, na região metropolitana. O vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente do BRICS, Dilma Rousseff, do Banco dos BRICS, formalizaram na China um acordo para destinar 5 bilhões e 750 milhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. 2 bilhões e 600 milhões de reais virão do Banco dos BRICS. O restante, 3 bilhões e 100, virão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Banco do Brasil e do Banco Regional do Extremo Sul. 20 dias depois de o Rede TV News exibir uma reportagem sobre a situação da estrada do Beira-Rio, em São Sebastião, no litoral paulista, a prefeitura do município anunciou uma obra na via. A reconstrução da estrada terá um custo de cerca de 5 milhões e meio de reais, com prazo de 9 meses para a conclusão. A via estava destruída desde a tragédia que atingiu a região no ano passado e deixou 64 mortos. Um bom trabalho de reportagem, né? Faz a denúncia, o poder público corrige. Que bom. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Boa noite. Até lá. Boa noite.